E aí, galera, converso! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E você, como sempre, é nosso convidado especial a conversar e a tirar as suas dúvidas e principalmente irmos até a Bíblia para entendermos qual é o plano de Deus em relação à nossa sexualidade, o que Ele espera de nós, o que Ele nos deixou para aproveitarmos e principalmente aquilo que não devemos fazer, aquilo que devemos. Vamos tirar as nossas dúvidas nessa temporada falando sobre sexualidade. E, como sempre, você pode enviar as suas perguntas no nosso e-mail, podcastconverso@gmail.com. Pode nos seguir no Instagram, mandar para nós lá na nossa DM, @podcastconverso. Deixe as suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas e estamos aqui para conversarmos juntos e estudarmos juntos. Então você pode fazer parte dessa interação também. Você pode adquirir esse guia de estudos pelo site da CPB para conversarmos e estudarmos melhor sobre essa questão da sexualidade. O site da CPB, Casa Publicadora Brasileira. E você também pode ir até a Novo Tempo Store, fica ali na Avenida JK, próximo à Igreja Central, em frente à Igreja Central. E hoje, mais uma vez, nós temos a presença do pastor Hamilton aqui conosco, o nosso convidado especial. Pastor Hamilton, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Muito obrigado, Carol. Mais uma vez é uma alegria. Obrigado a vocês pelo convite. Pessoal que está nos acompanhando aí, muito bom ter vocês conosco também. É isso aí, pessoal. Vamos lá, pega a sua lição, pega o seu guia de estudo aí, abre a sua Bíblia. Nós vamos agora estudar a palavra de Deus e aprender um pouco mais com ele. Muito bem, pastor Hamilton, criação, lá em Gênesis, Jardim do Éden. Eu não sabia e descobri agora com essa lição que a própria palavra Éden significa prazer, delícias, né? E isso é muito significativo quando a gente pensa que Deus criou isso para o ser humano, né? Que era para ser um lugar de prazer, deleitoso ao ser humano, né? E eu achei isso muito legal. Eu não sabia, foi uma curiosidade, aprendi agora com essa lição da questão do significado da palavra Éden. De ser prazeroso para o ser humano e como Deus se preocupa que nós vivamos uma vida prazerosa, uma vida feliz, uma vida de delícias, né? E Adão e Eva, então, estavam lá no Jardim do Éden e viviam uma natureza perfeita. Tudo era belo, agradável, de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo seguia o plano de Deus, estava de acordo ali em harmonia com aquilo que Deus esperava, né, em relação ao ser humano. E aí veio o pecado, né? E parece, e a gente ouve por aí, que o que é proibido é mais gostoso, né? E o que é prazeroso, então? Lá no Jardim do Éden, tudo era prazeroso porque estava em harmonia com Deus. Mas tem como ser prazeroso naquilo que Deus proibiu? Carol, eu me lembrei agora de uma antiga música do Roberto Carlos. O pessoal da antiga vai lembrar, os mais jovens... A velha guarda aí. A velha guarda. Que na época era chamada de Jovem Guarda, né? Era uma música que dizia assim: tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda, né? E como na nossa língua a palavra prazer está muito associado com coisas que não estão de acordo com a revelação bíblica, né? Como o prazer está muito relacionado com sexo sem regras, está muito relacionado com consumo de entorpecente, de cigarro, de droga, a gente começa a achar que prazer é só aquilo que não pode, né? Mas, obviamente, Deus colocou esse nome no Éden para provar, ou para mostrar a nós que existem prazeres que são lícitos e que são de Deus e que podem, sim, ser desfrutados. Então, Deus não é contra os prazeres. É claro que não. Deus é um... alguém disse assim, Deus ele é bem-humorado, né? É difícil algumas pessoas pensar nisso, né? Mas ele é bem-humorado e ele quer nos ver felizes. Deus quer ver os solteiros felizes, Deus quer ver os casados felizes.
E nós temos que ter essa convicção e essa consciência quando nós nos aproximamos dele. Muito bem. E então, pensando em criação, pensando em agora prazer e trazendo para a sexualidade, a própria humanidade que foi criada sexual, né? Nós somos seres sexuais por iniciativa do próprio Deus, ele nos criou assim. Sim. E, tendo esse pensamento, nós podemos afirmar, então, que a sexualidade ela não se limita somente ao ato sexual, né? Reprodução, ter filhos, formar uma família, ter uma geração, deixar alguém aí para a próxima geração, né? Então, o sexo não serve só para que possamos ter filhos, para a procriação. O sexo também foi criado para ser prazeroso, ser um momento de prazer entre os seres humanos dentro do plano de Deus, né? Exatamente. Existe essa ideia muito em voga, né? De que a relação sexual é apenas aquele momento em que o casal se encontra na cama, ou o momento que existe penetração, algo assim. Nós temos, eu li uma frase bem interessante. Alguém disse assim: o marido ele começa a relação sexual com a esposa quando ele de manhã ele sai e ele deixa um bilhetinho, né? Isso já está fazendo parte daquela relação que vai culminar num momento específico. E como é triste quando num casamento as pessoas não percebem isso e resumem tudo aquele momento. E aí existe o desencanto com o sexo, aí existe a tentativa de buscar o sexo fora do casamento e não vai dar certo, né? Então, se nós começarmos a pensar que Deus ele é a favor dos prazeres, que ele criou a sexualidade e que a sexualidade não se restringe ao momento do sexo em si, nós já vamos começar a ganhar muito terreno. Você comentou agora, pastor, em relação o lado destrutivo da sexualidade, né? Sim. Quando a gente sai do plano de Deus, a gente escolhe fazer coisas fora do plano de Deus. E como isso também traz para nós destruição, como isso pode ser destrutivo para nós quando a gente tem essa questão dos prazeres momentâneos. Sim. Né? Em relação à vida do cristão, a esses prazeres momentâneos, em que sentido isso pode ser destrutivo para nós? Deus deu aos animais o instinto sexual. E ele deu o instinto sexual ao homem também, ao ser humano também. Porém, o ser humano ele recebeu a razão. A razão tem que governar os instintos. Eu me lembro quando eu morava no interior de São Paulo, houve um caso assim bem chamativo lá, naquela região que eu vivia. Havia um touro reprodutor, né, de uma fazenda, e ele estava preso num cercado. E havia vacas no cio, porém separadas dele. E o touro, ele literalmente tentou pular a cerca, né? Ele deu um salto. E nesse salto, ele teve uma ferida que foi fatal. Né? O touro teve que ser sacrificado. Né? Ele agiu baseado só no instinto. O ser humano tem o instinto, mas também tem a razão. Mas quantos estão agindo como aquele touro? Literalmente pulando a cerca, né? Ou literalmente, ou simbolicamente, mas pulando a cerca e recebendo toda a carga negativa. Ou seja, eu tenho que ter uma razão santificada por Deus cada dia, para que eu possa ter certeza que eu vou dizer sim ou não aos meus instintos. O instinto existe? Existe. Mas ele tem que estar submisso à razão. E a razão tem que estar submissa a Cristo. Ela tem que estar santificada. Aí sim eu vou poder ter certeza de que eu vou tomar decisões corretas. Se não, se eu basear-me apenas no instinto, o sexo será destrutivo e tremendamente destrutivo. O sexo, ele não é mais o sexo fora das regras divinas. Ele não é pior que outros pecados. Às vezes a gente tem essa tendência, né? Dizer assim, um pecado leve é aquele que não tem sexo, o pecado pesado é aquele que tem sexo. Não, ele não é melhor, ele não é pior. O que existe são consequências. As consequências do sexo, eles são muito mais marcantes, muito mais profundas. E quando a gente entende que Deus nos criou seres sexuais e que o ato sexual também é para ser prazeroso, sim, a gente consegue entender muito melhor quando isso sai do plano de Deus. Porque se o plano de Deus é que seja prazeroso, fora dele
fora desse plano não vai ser. Não vai ser né? Vai prazeroso. ser destrutivo. Vamos ter que lidar com consequências que vão nos machucar, feridas que vão ficar aí, que não vão cicatrizar, cicatrizes que vão ficar por muito tempo e talvez por uma vida aí marcadas em alguém, né? Exatamente. E como essas consequências podem ser ruins na vida de um casal, na vida de uma pessoa solteira também, porque existem alguns prazeres momentâneos que os solteiros também encontram e como isso é destrutivo para eles, Sim, né? sim. E justamente o plano de Deus tem 3 pontos básicos em relação ao sexo. Que ele seja, primeiro, sem estresse. Então, que a gente não se preocupe em relação ao sexo, que a gente não veja isso como uma questão que seja primordial na nossa vida, não precisa ser, e não é para ser prioritário na nossa vida, não tem que ser a primeira coisa. Então, o sexo tem que ser sem estresse, dentro do plano de Deus, sem culpa, principalmente. E naturalmente, quando estivermos dentro do plano de Deus, a gente não vai sentir essa culpa, porque daí não estamos fazendo nada de errado, né? Não tem nada de errado dentro do plano de Deus. E aí a gente, pegando uma caroninha que você falou, a gente pode pensar assim, onde eu vou fazer esse sexo sem estresse, sem culpa, de uma forma natural? É quando eu estou preparado dentro do casamento, né? O momento dessa entrega total de um corpo ao outro, ele é tão bonito que ele não pode acontecer no banco de trás de um carro. Ele não pode acontecer debaixo de uma árvore num parque público. Porque aquilo vai ficar marcado para o resto da vida negativamente. Ele tem que ser planejado, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser sonhado, né? E com muito respeito e conversado. E muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Também. Por quê? Porque eu volto a dizer, ele pode ter consequências que serão lindas ou não, né? Não importa se um casal tem um relacionamento, como eu citei agora, no banco de um carro, se eles têm debaixo de uma árvore ou se eles têm na sua noite de núpcias planejada. Pode haver, por exemplo, a gravidez, que é uma coisa belíssima. Mas qual desses 3 casais vai estar preparado para desfrutar da gravidez? É muito provável que nos 2 primeiros casos vai começar apenas um jogo de acusação um contra o outro. E aí vai tudo por terra. É muito melhor ficar naquilo que Deus falou. Eu queria só citar uma lição, uma frase que estava na lição 3 da semana passada, né? Que eu acho que é fantástico. Ali, quando o C.S. Lewis disse, a castidade é a virtude cristã mais impopular, mas não há como escapar dela. A regra cristã é ou casamento com fidelidade completa ao parceiro ou total abstinência. Deus pede a abstinência antes do casamento? Pede. Essa ideia é popular? Não é popular. Mas é a ideia de Deus. E aí a pergunta é, se Deus pediu para reservar para dentro do casamento, quão bom deve ser, porque é plano de Deus. E, para fechar os 3 pontos em relação à sexualidade, sexo sem estresse, sem culpa e prazer físico. Então, Deus também é o Deus dos prazeres. Deus também sonhou e planejou que o sexo fosse um momento de prazer. Está no plano de Deus isso também. E, às vezes, é difícil a gente entender, né? Deus, prazer, tem como ter momentos de prazer e estar dentro do plano de Deus? Tem como ter prazer no ato sexual sem me sentir desobedecendo algum tipo de regra de Deus, né? Sem... pensando só na carne, tem como pensar no espírito também em relação ao prazer dentro do ato sexual como plano de Deus, né? Sim. Eu vou pegar novamente o exemplo da primeira semana, o exemplo da comida, né? Deus, ele poderia ter feito o ser humano sem precisar de comer a comida, porque a comida nos traz prazer. A comida traz prazer para nós. Mas Deus poderia ter feito, por exemplo, uma árvore que tivesse todos os nutrientes que eu preciso e que eu fosse lá, tipo um carro chega num posto de gasolina e me abastecesse e fosse embora em 5 minutos. Mas Deus fez a comida com sabor, com cheiro, com cor, com gosto. E é gostoso eu sentir a comida, eu sentar, comer com alegria, porque Deus quer que eu sinta prazer. Agora eu posso pegar esse dom de Deus e começar a comer de qualquer forma, de qualquer maneira, e aquilo vir a ser uma maldição. Deus quer que se tenha prazer no sexo, mas a pessoa pode começar a pegar esse prazer e querer utilizar de qualquer forma,
E aí ele vai perder o sentido daquilo. Eu acho que foi na lição do trimestre passado, se eu não estou enganado, que veio aquela história do menininho que vivia num local em que uma casa onde ele não tinha muitos recursos. Eram vários irmãos e ele nunca tinha tomado um copo de leite, né, totalmente, né, sozinho. E quando ele foi internado, a enfermeira trouxe o copo de leite e ele disse: até onde eu posso beber? Né? Você pode beber tudo, pode beber tudo. E aí também há outros. Alguns de nós somos criados com tantas trancas, com tantos nãos, com tantas restrições, que a gente chega-se no sexo e diz assim: até onde eu posso? E aí a gente vai ver que existe possibilidade. Parece até engraçado ou ridículo dizer isso, mas existem casais que vieram desse tempo em que eles não conseguem nem ficar nus um na frente do outro, de tanta culpa que eles têm. Então, vamos chegar no patamar de Deus, né? Quem está lá na frente, desenfreado, tem que frear um pouquinho, e quem está muito lá atrás tem que vir aqui para frente também. Para a gente ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Deus é um ser equilibrado e tudo que ele faz é com equilíbrio, né? Exato. E pensando então no primeiro casal, no plano de Deus em relação ao casamento lá com Adão e Eva, eles tinham perfeita saúde física, porque eles foram criados perfeitos, tinham consciência totalmente clara em relação à vontade de Deus, em relação à sua sexualidade, e confiavam plenamente em Deus. E como esses três aspectos trazem para nós as condições ideais da satisfação no ato sexual. Perfeito. Também, né? Começou lá com Adão e Eva, mas hoje também é relevante para nós, é aplicável a nós, né? Perfeito. Eu acho que se nós pudéssemos buscar esses três itens, né? Uma saúde física perfeita, uma consciência clara, confiança em Deus, o ato sexual ele seria muito mais prazeroso do que ele é hoje para as pessoas. Muito mais prazeroso. Então, se eu preciso cuidar da minha saúde física para ter o ato sexual bom, eu tenho que cuidar também da minha consciência, eu tenho que cuidar também de saber qual é a vontade de Deus, confiar nele. E quando ele disse para mim assim, olha, ainda não é o tempo do sexo, eu acreditar que ele está falando uma coisa certa. Né? Um pai e uma mãe são capazes de olhar para um filho e dizer, olha, não é o momento de você casar ainda, não é o momento de você ter... E ele vai estar fazendo isso com o objetivo de ajudar. E Deus também tem esse desejo. E falando agora sobre equilíbrio, sobre temperança na vida sexual, que a gente já trouxe esse tema aqui agora há pouco, já comentamos sobre isso. Os solteiros, então, eles devem viver esse plano de Deus de abstinência, né? Do escolher esperar o momento certo para aproveitar desse prazer que é o ato sexual. Sim. Mas os casados também, eles precisam moderar a sua vida sexual, né? Sim. Não é plano de Deus também que, já que eu estou casado, eu posso tudo agora, o tempo todo, sem limites, né? Agora eu casei, já que estou dentro do plano de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, né? Quando eu era criança em São Paulo, a gente ia muito num parque que não existe mais, o Play Center. A gente ia pelo menos uma vez por ano com o colégio. O Play Center era um parque de diversões, estilo Beto Carreiro, onde você podia pagar uma por uma, eu vou escolher esse brinquedo. Ou tinha também o Passaporte da Alegria, que você pagava e você podia usar todos os brinquedos. Tomando emprestado, o casamento não é um passaporte da alegria, não, que você pode achar que vai fazer tudo o que você quiser. Né? Existem práticas sexuais que elas são erradas dentro ou fora do casamento. Dentro ou fora do casamento. O casamento, ele nos libera para termos um relacionamento mais íntimo com a pessoa. Mas existem algumas práticas que não devem ser praticadas. E agora eu faço aí um apelo, principalmente aos casados. Existem alguns casados que eles começam a zombar dos solteiros, que não estão casados, por qualquer motivo. Um jovem solteiro, uma jovem solteira, ele deve ser parabenizado, porque ele está cumprindo o plano de Deus. Ele está tendo o momento de abstinência, ele está cumprindo o plano de Deus. E muitas vezes o casado ele está até zombando, porque, na verdade, a vida dele sexual, ou a dois, não está bem. É uma forma de fazer o cancelamento, né? Eu preciso rebaixar o outro para que eu me sinta bem. Né?
Um jovem solteiro que está em abstinência, ele tem que ser parabenizado. E o solteiro tem que pensar assim: eu tenho que ter moderação, né? O que vai acontecer, por exemplo, se minha esposa ou esposo precisar viajar? O que vai acontecer, por exemplo, se o esposo ou a esposa ficar doente? E se o esposo ou esposa sofrer um acidente e ficar inválido para o resto da vida e não tiver condições mais de praticar relações sexuais? Ele vai ter que voltar à abstinência ali. A mesma abstinência que ele tinha no casamento. E ele vai ter esse autocontrole? Então tem que pensar um pouquinho. Não é só para os solteiros, os casados também fazem parte desse contexto. Com né? certeza, né? Com certeza. E pensando então na vida dos casados, como plano de Deus, a sexualidade dentro o sexo, né? O prazer do sexo dentro do casamento. Como naturalmente, como uma consequência natural do sexo, existe a gravidez, que a gente já comentou sobre isso aqui agora, né? Então, é possível gerar vida por meio do ato sexual, né? E essa é até uma bênção de Deus, uma coisa de Deus, né? muito legal, né? Que o nosso Deus nos dá a oportunidade de, assim como Ele, não criar vida, mas gerar vida a partir de nós mesmos. E você sabe que existe um pensamento que eu acredito que esse poder que o homem tem de, através da sexualidade, gerar uma nova vida, isso gera um ciúme em Satanás. Porque ele não pode fazer isso. O número de anjos que ele tinha no céu continua o mesmo que ele trouxe do céu. E alguns dizem que é por isso que ele tenta desvirtuar tanto o sexo. Porque o sexo produz nele essa inveja de não poder gerar uma nova vida. Ele não é criador, ele é criatura, exatamente, né? Exatamente. E pensando então nessa responsabilidade de gerar uma nova vida, nós sabemos que, como mordomos do nosso Deus, como servos dele, nós precisamos cuidar daquilo que ele nos dá. Tanto em relação à nossa vida financeira, em relação à natureza, em relação às bênçãos que Ele nos dá, e principalmente em relação aos nossos filhos, né? As pessoas que têm filhos, não dá pra gente pensar em ter filhos e não cuidar desses filhos, não ensinar esses filhos, né? E como o plano de Deus também tem a ver com a mordomia e a responsabilidade de criar os filhos, né? De ter filhos e manter eles no caminho correto, até que ele cresça e saiba andar sozinho nesses caminhos, né? Sim. Como a sexualidade também tem a ver, pastor, com essa preocupação em relação aos nossos filhos. Como podemos ter a certeza e principalmente orientações em relação à criação dos filhos, né? A toda essa a se programar, a ter essa responsabilidade dentro do sexo também de ter filhos. Sim. A sexualidade, nós vimos, ela pode ter várias consequências, positivas e negativas, e essa é uma das mais bonitas, né? A geração de filhos, ser pai, ser mãe, é uma bênção muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque não é apenas fazer o filho, é poder educar o filho, cuidar dele, ser responsável por ele. E a gente vê no Brasil, eu digo Brasil, mas na verdade é o mundo todo, né? Estou dizendo Brasil porque nós vemos aqui. A gente vê no Brasil a tragédia que nós temos aí de crianças cujos pais covardemente não assumem esses filhos, né? E é muito triste a gente ver isso. Um rapaz que chega para uma menina, chega para uma moça e faz juras de amor para ela, e como nós nos amamos, nós temos que fazer sexo, e a menina faz sexo 2, 3 vezes com ele, às vezes uma vez só, engravida, e esse menino simplesmente some, né? E aí a gente começa a perceber por que Deus disse, se abstenha. A gente começa a perceber assim, por que Deus disse, tem um momento certo. O momento certo é você encontrar alguém que compartilhe os seus princípios, alguém que esteja disposto a educar os filhos juntamente com você. A tarefa de educar o filho não é do Estado, não é da escola, não é da igreja, embora todos possam colaborar. A tarefa de educar o filho é da família. Mas se a família já começa desestruturada, o que vai ser possível fazer? O que vai ser possível fazer? Então, antes da sexualidade ser exercida na sua forma plena, nós temos que pensar nas consequências. Existem consequências como doenças venéreas, existem consequências de outros âmbitos, mas pensando na possibilidade de ter filhos,
Isso deveria encher a nossa vida de responsabilidade. Eu vou praticar o sexo. E se desse sexo vier uma gravidez? Será uma bênção. Será a continuidade do prazer que houve naquele momento. Sexo com responsabilidade. E dentro do plano de Deus, fica cada vez mais claro para nós que as consequências do sexo, como por exemplo a gravidez, pode ser muito melhor de lidar estando dentro do casamento. Com certeza. Né? Porque já existe ali uma base, já existe ali uma estrutura para que o casal lide com isso também. Perfeitamente. Né? E essa responsabilidade precisa existir em relação ao sexo, né? Tem um livro, eu não vou lembrar o nome agora, é um livro evangélico que fala sobre sexualidade e de uma forma bem humorada. E eles dão ali, em tom jocoso, algumas respostas que as garotas podem dar para os meninos que insistem na sexualidade no casamento. Entendendo que na maioria das vezes parte dos meninos o desejo do sexo, embora também possa acontecer com as meninas. Mas uma das respostas que eles diziam ali era o que dizer para o meu namorado se ele diz assim, vamos fazer o sexo uma vez só? Uma vez, eu prometo que vai ser só uma vez. Então a menina deveria responder assim, não, eu quero fazer várias vezes, e não quero fazer uma vez só. Dentro do casamento. Por quê? Porque ali eu vou estar protegida conforme o plano de Deus para isso tudo que nós falamos. E como o plano de Deus traz segurança, né? Se sentir protegido em todas as questões, todos os contextos que o sexo pode trazer, como estar dentro do plano de Deus nos traz essa segurança, né? Não teremos culpa, não teremos estresse e principalmente conseguiremos lidar com uma gravidez, no caso de ser uma consequência ali natural do sexo, né? Sim. Como isso pode ser muito melhor trabalhado dentro do casamento, né? O instinto, volto a dizer, o instinto existe, mas ele tem que estar submisso à razão. Você já parou para pensar que um dos dias mais estressantes, ainda que um estresse gostoso, da vida de uma pessoa é o dia do casamento? Né? Imagine quanta coisa tem que fazer, quanta coisa você quer deixar tudo certinho. Quantas emoções, né? Existem alguns casais que eles dizem assim, nós optamos por não ter o relacionamento sexual na primeira noite, porque nós estávamos muito cansados. É isso mesmo. Não tem nenhum problema nisso, né? Se isso foi algo que foi conversado e eles chegaram juntos, essa questão, apenas está demonstrando que eles sabem dosar e experimentar cuidado com os instintos. Né? Não é uma regra isso, mas demonstra maturidade. Mas é possível, né? Possível, demonstra maturidade. Dentro do contexto da sexualidade, dentro do próprio sexo, deve existir a confiança em Deus. Sim. Principalmente para que Ele seja o guia na vida sexual do casal, né? Nós estamos estudando sobre isso para que nós jovens estejamos preparados para esse momento do casamento e para que aqueles que já estão dentro desse contexto também aprendam e tenham essas orientações para viver uma vida sexual da melhor forma possível, dentro do plano de Deus, com segurança, sem estresse, sem culpa, mas principalmente tendo Ele como guia na vida do casal e também no âmbito sexual, né? Tendo Ele como guia na criação dos filhos, na questão financeira do casal, na questão da intimidade, da fidelidade, mas também dentro da vida sexual. E a importância de termos o nosso Deus, e confiarmos nesse Deus que também nos dá orientações sobre a nossa vida sexual, né? Ele não nos deixou à mercê de fazermos o que nós quisermos em relação à nossa vida sexual, mas que principalmente confiemos nele e que a gente possa escolher fazer aquilo que ele deixa para nós, a vontade dele em relação à nossa vida sexual, né? Como é importante isso. Se eu acredito, né, que ele é meu criador, então ele deixou um manual, né, para saber como que eu devo ser utilizado. E existem essas orientações na palavra de Deus, tanto na palavra de Deus da Bíblia Sagrada, como outros escritos que foram citados aqui. E se eu ler, se eu pesquisar, né, o que vai acontecer? Eu vou ter uma boa duração do meu casamento, porque o autor do manual disse como que deve ser feito. Muito bem. E falando sobre orientações e sobre materiais que podemos recorrer aí em relação à orientação na nossa conduta sexual, nós temos alguns livros aqui para deixar aí como exemplo para vocês.
e principalmente como sugestão de leitura. Nós temos o livro Mensagem aos Jovens, Cartas a Jovens Namorados e Conduta Sexual. Eu já li esse Mensagem aos Jovens e Cartas a Jovens Namorados, e é muito legal. É de fato, assim, um complementar daquilo que a própria Bíblia já nos traz. Perfeito. Né? E principalmente ter exemplos de outras pessoas, exemplos de casais que viveram essa vida sexual dentro do plano de Deus e como isso foi prazeroso e proveitoso para eles, né? Perfeito. Como isso trouxe para eles segurança e trouxe principalmente felicidade plena, que a gente só alcança quando estamos dentro do plano de Deus, no centro da vontade de Deus, né? Esses 2 livros que você citou, que já ter lido, eles são fundamentais, principalmente para os jovens solteiros, né? Mensagem aos Jovens, Cartas aos Jovens Namorados, ele é muito importante. O terceiro livro é principalmente para os casados, ou para quem já está como noivo, querendo ir para o casamento. É claro, qualquer pessoa pode ler, mas estou dizendo, quando a pessoa já está tomando uma decisão. Já pensou, um jovem solteiro, quando ele vem para a igreja, quando ele se torna cristão, quando ele aceita Jesus, e ele lê Mensagem aos Jovens, Cartas aos Jovens Namorados, ele já vai procurar alguém que comungue, que tenha esses mesmos princípios. Agora, e quando um casal se batiza? E eles tinham uma série de práticas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. É preciso ler isso, coisas assim, conduta sexual. E eles vão ver que algumas práticas que eles estavam tendo não estão de acordo com o desejo de Deus e devem reformar essas práticas, sim. E é possível renovar, né? É possível. Começar de novo, é possível. Com certeza, é totalmente possível. Se não fosse possível, Deus não pediria para nós. Se Ele pede, é porque é possível. Muito bem. E por que então, pastor, considerando que o sexo, o tema de sexo, Sim. Pode ser considerado um tabu, uma dificuldade, um desafio para a igreja em trabalhar com seus jovens, né? Como que a gente pode pensar em ser mais fácil, em ser mais tranquilo para nós pensar em Deus e prazer na mesma frase? Por que é tão difícil a gente pensar nisso, né? Sim. Parece que uma coisa não tem a ver com a outra, não pode estar ligada com a outra, né? Ou eu sou de Deus, ou eu sou do prazer. Né? Como que a gente pode fazer para juntar essas duas coisas? Em primeiro lugar, é tendo essa consciência de que Deus, Ele é a favor do prazer. Ok? Nós viemos, volto a dizer, lembramos lá na primeira semana que nós temos uma cultura influenciada pela teologia católica, onde colocava o prazer do sexo como algo mal, influenciado por Platão, né? Começar a dissociar essa ideia. Existem coisas boas que têm a plena bênção de Deus, né? Tem a plena bênção de Deus. Deus não é um ser mau, não é mal-humorado. Ele podia ter feito o homem sem necessidade de fazer sexo, e ele fez o homem com esse potencial. Né? Então, é só a gente tentar, pode não parecer tão fácil, mas é possível, a gente tentar descobrir o desejo de Deus e tentar colocar a nossa vida dentro desse desejo de Deus. Nesse momento, nós não vamos ter porque sentir culpa, se afinal de contas Ele deu essa possibilidade, né? Tirar essa conotação negativa da palavra prazer. Né? O sexo não é só para reprodução. O sexo não é só para perpetuação da espécie. O sexo também é para o prazer. O prazer físico, o prazer sensorial, o prazer emocional. Né? E pode haver um prazer maior do que você saber que aquela pessoa que você escolheu para ser o seu parceiro na vida, né? Ele está tendo com você um relacionamento que é só com você, né? Não é com mais ninguém, é só com você. Então isso é muito positivo. Numa linguagem mais comum, a gente poderia dizer que das muitas bênçãos que Deus nos deu, o sexo é a cereja do bolo, né? É o cereja do bolo. Mas não pode comer só cereja. Eu vou pegar só cereja, agora eu quero largar outro bolo, vou procurar um outro bolo, outra cereja. Não. Existe o bolo total. Como que uma pessoa pode ser feliz no sexo à noite se durante o dia houve desrespeito, houve palavras de ofensa, né? Não vai ser feliz o sexo à noite. Agora, se durante o dia houve um marido presente, houve uma mulher amorosa, houve um marido amoroso, uma mulher presente, então a cereja do bolo vai fazer parte do conjunto total. E como a gente pode ver
em relação ao aproveitamento total desse contexto, na obediência a Deus. Na obediência a Deus. E a gente sabe que nós temos aí os 10 mandamentos como o nosso guia em relação à obediência em relação a Deus, né? Sim. Como os 10 mandamentos, eles trazem orientações para um âmbito geral da nossa vida, né? E seguindo aquilo ali, nós conseguimos fazer a vontade de Deus e principalmente viver em harmonia com as outras pessoas, com a sociedade em que vivemos, com as leis do nosso país e principalmente em harmonia com a vontade de Deus, né? E aí a gente tem, por exemplo, alguns questionamentos. Eu já ouvi algumas vezes falar sobre isso na igreja também, em relação ao sábado e em relação ao sexo. E a gente tem lá no livro de Isaías, por exemplo, no capítulo 58, no verso 13 e 14, que vai dizer: se desviares o seu pé e profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, né? E existem alguns debates e alguns pensamentos em relação ao sexo no sábado. Sim. Especificamente no sábado, né? E como algumas pessoas usam esse verso de Isaías falando sobre os próprios interesses no sábado, né? Como se a conduta sexual e a prática do sexo, o ato sexual no sábado, fosse algo errado, porque tem a ver com os nossos próprios interesses. E no sábado, nós devemos deixar como um dia separado para Deus, né? E aí, é errado? Pode ou não pode sexo no sábado? Tira essa dúvida pra gente, pastor. Essa é uma dúvida que aparece muito quando eu faço curso de noivos, né? Quando eu vou preparar um casal para o casamento, essa é uma dúvida que aparece. E é natural, é uma dúvida que realmente existe, né? E, na verdade, nós não temos uma resposta. Lembra, eu disse, a Bíblia, algumas coisas são muito claras e aí nós temos que obedecer. Outras coisas, elas são abertas. Significa que naquele ponto Deus deixou que nós tomemos uma decisão de acordo com a nossa consciência. Eu acho que vai haver casais que vão praticar sexo no sábado e tranquilamente, sem entender que isso é uma violação dos princípios de Deus, e vão aqueles que vão querer dizer assim, não, nós não queremos, e eu até respeito eles, né? A questão o ponto anterior que você falou, e que a lição cita. Por que eu não posso colocar Deus e prazer na mesma? Porque Deus está no sábado de uma maneira muito mais intensa, né? Não pode haver o sexo de uma maneira muito mais intensa também ali? Pode. Nós não vamos ser a consciência de ninguém, né? Quem faz o sexo no sábado não precisa desprezar quem não faz, e quem não faz não precisa julgar. Eu acho que o casal tem que conversar, né? Existe uma proibição clara disso? Não existe uma proibição clara, né? Eu conheço casais que dizem, olha, nós evitamos, mas algumas vezes o marido viaja, volta na sexta-feira à noite, e eles entendem que faz parte do que eles querem. Então, a questão e posso colocar Deus e prazer na mesma frase? Posso ou não? Posso. Posso colocar Deus e prazer no mesmo dia? Posso colocar Deus e prazer no mesmo dia. Isso não me faz melhor e nem pior que as outras pessoas. Tudo vai também das nossas motivações. Aqueles são adventistas que estão me ouvindo. O que você diria para alguém que dissesse assim, é pecado tomar banho no dia de sábado? Nós não olhamos isso como pecado. É um interesse próprio, é um interesse humano. É um interesse humano. Mas veja bem uma situação. Eu saio num sábado à tarde ou numa sexta-feira à noite, que já é sábado para nós, vou fazer um ensaio na igreja, eu vou arrumar um palco para uma apresentação, ou eu vou fazer um trabalho missionário, eu volto suado, cansado, é verão, né? E eu tomo esse banho sem problemas nenhum, tranquilamente. Agora vamos dizer que eu estou lá jogando meu futebol. O sol já está quase baixando no horizonte e eu quero aproveitar até o último minuto antes para eu poder continuar jogando meu futebol.
E aí, quando o sol se põe, eu corro para minha casa e eu vou tomar banho. Percebeu? Esse banho que poderia ter sido tomado antes, o preparo para o sábado, acaba sendo ofensivo para Deus. É como se no dia do seu casamento o noivo atrasasse porque ele está tomando banho na hora do casamento. O banho é uma coisa boa, mas ele tem que tomar banho antes. Então, a mesma coisa é com o sexo, né? O sexo ele pode ser uma complementação do sábado? Sim. Porque se o sábado é um dia prazeroso, deleitoso, e o sexo é prazer e deleite, ele pode. Agora eu posso pensar também quais são as minhas motivações de sexo no sábado. Se ele estiver sendo feito contrário aos parâmetros divinos, talvez ele seja, assim, sendo uma quebra daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Uma desobediência, uma profanação aí do sábado. Sim. Estamos caminhando para o final e queremos deixar uma coisa muito clara aqui para você solteiro, para você casado também. Deus proíbe muito claramente a busca egoísta do prazer. Ele criou o prazer para ser utilizado, para ser aproveitado dentro do casamento, dentro do plano dele, o ato sexual dentro do plano de Deus, que é o casamento, né? E qualquer coisa que fuja disso, nessa busca egoísta por encontrar prazer, é fora do plano de Deus. E Deus claramente deixa isso como infelicidade, como desobediência, como fora daquilo que Ele espera de nós. E claramente como não é a vontade dele, né? E ele proíbe claramente isso. Sim. Pastor, o que você tem a dizer em relação a essa busca egoísta do prazer, que pode acontecer com os solteiros, mas também pode acontecer com os casados? Perfeitamente. Né? O que você como uma pessoa que aprendeu sobre a teologia, que estudou sobre a Bíblia, que tem, assim como todos nós, uma comunhão com Deus e é usado por Deus principalmente nessas questões de orientar o seu povo. Sobre essa busca egoísta do prazer, o que a gente pode deixar para os nossos ouvintes como orientação, como uma ajuda e principalmente até aí como um conselho, como uma advertência também? Sim. Essa busca desenfreada do prazer que é tão comum na nossa sociedade é o hedonismo, né? É o hedonismo. Exato. Que a gente falou lá na lição 1. Nós falamos na primeira lição. Ou seja, é a tentativa de encontrar significado para a vida através do prazer. E nós somos estimulados pela nossa sociedade. A nossa sociedade ela é extremamente erotizada. E ela nos leva a isso. Mas basta nós olharmos para os resultados que a gente percebe que não é assim. Porque se esse prazer ele significasse alguma coisa, não haveria divórcios em Hollywood, né? E quantas pessoas nós vemos ali, mulheres lindas, homens lindos, que às vezes passam por 5, 6, 7, 8 relacionamentos conhecidos, sem contar aqueles que ninguém sabe, e ainda assim tiram a própria vida porque não encontraram significado na mesma. E isso me leva novamente a mesmo personagem que eu citei na primeira lição, que é Salomão. Ele teve 1000 mulheres. Deus proibia de ter 2. Deus proibia não, Deus proíbe. Deus proíbe ter 2 mulheres. Ele não teve 2, ele não teve 3, ele teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. E Salomão ele deve ter feito, dentro desses, entre aspas, casamentos, ele deve ter praticado todos os tipos de aberrações sexuais. Todas. Mas ele encontrou prazer com uma camponesa do livro de Cantares. O plano de Deus era esse. Era esse. Eu tenho quase 30 anos de pastor, de colégio, e uma vez, muito tempo atrás, eu fui procurado por uma moça que havia sido minha aluna na infância. E essa moça havia saído da casa dela, uma família de origem adventista, e ela havia ido embora e havia se tornado uma prostituta de luxo, uma acompanhante, e ganhou muito dinheiro. No momento inicial foi bom, porque dinheiro era o que ela queria. Mas com cada homem que ela dormia, com cada relacionamento que ela tinha, o dinheiro ia perdendo o seu valor. Aquele prazer inicial do dinheiro ia se perdendo. E ela começou a se sentir muito mal.
E quando ela me procurou, ela disse, eu estou suja demais. Suja demais. Ela disse assim, eu já dormi na minha vida. Ou, quando ela diz dormir, ela quer dizer ter relações sexuais. Com mais de 500 homens, ela disse. Mais de 500 homens. Pode imaginar uma pessoa que foi criada na igreja, que tem os princípios, como isso feria ela. E nós oramos muito com ela. E nós dissemos a ela que Deus, quando Ele perdoa os pecados, Ele não perdoa como ser humano. O ser humano perdoa, mas está jogando na cara. A Bíblia diz que Deus perdoa e lança no fundo do mar e Ele se esquece daquilo. E aquela mulher ou aquele homem que quer se voltar para Deus, que faz essa conversão para Deus, ele é olhado tão puro como ele era antes de qualquer relacionamento. Só para resumir a história, hoje ele é uma mulher casada, hoje ela tem filhos, hoje ela é uma pessoa respeitada e respeitável. Ela deu a Deus a chance de dar para ela um novo começo. Você que está me ouvindo, possivelmente, mesmo que você tenha tido uma vida errônea, eu duvido que você tenha tido relacionamento sexual com 500 pessoas como ela teve. Talvez com 2, talvez com 5, talvez com 10, ou com 1, não sei. Mas se Deus agiu na vida dessa menina, Ele pode agir na vida nossa também. Se nós buscamos o prazer desenfreado, hedonista, que a sociedade quase nos impõe, e quem já passou por isso sabe que não vai ter o significado da vida nisso. E quem não passou, não vá. Aprenda com a experiência dos outros, né? Há um provérbio árabe que diz que sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. Eu não preciso ir e deixar todas as possibilidades abertas para um erro muito sério. Um erro que às vezes não pode ser consertado, porque nós citamos agora o erro da gravidez. Né? O erro não, perdão. A consequência da gravidez. Não é um erro, mas é uma consequência séria. Uma consequência do erro. Exatamente. E aí, se você depois se voltar para Deus, mas aquela consequência vai ficar a vida toda. Eu tenho amigos que tiveram esse erro, né? E hoje vivem longe dos seus filhos. E têm tristeza, choram. Né? Eu tinha um amigo que me ligava à noite, dizia, como que estão seus filhos? Eu dizia, estão bem. E ele dizia, minha filha, uma pessoa com muito dinheiro, mas que não pode sequer ver o filho hoje, porque foi agora a gravidez consequência de algo que não foi bem planejado. Então, caso você errou, caiu, caso você se desviou dos planos de Deus, né? Como diz aí, está Ele de braços abertos e Ele vai te receber. O pecado sexual, eu falei isso, eu quero terminar com isso. O pecado sexual não é pior do que os outros pecados. Não é pior do que os outros pecados. O Deus que perdoa os outros pecados também perdoa o pecado sexual e nos dá um novo começo. Queridos ouvintes, nós queremos deixar aqui como uma mensagem final para você. Só é possível alcançar mais elevada sexualidade e o prazer completo no ato sexual com Deus. E caso você tenha errado, se desviou do plano de Deus, Ele está de braços abertos e o convite diário é que você se aproxime dele novamente. Não existe distância tão grande que Deus não possa te alcançar. Se você errou, ainda é tempo de voltar atrás, de corrigir o seu erro, de se arrepender daquilo que você fez e principalmente de buscar estar de novo fazendo a vontade de Deus e seguindo aquilo que Ele deixou para nós, porque nós sabemos que o nosso Deus sabe o que é melhor. Então, se você se encontra numa situação que você imagina que é sem solução, que não existe mais saída para você, o nosso Deus é a saída. Ele é perdoador, Ele é aquele que, diferente de nós que perdoamos, mas não esquecemos, Ele joga no fundo do mar, como o próprio pastor falou, e esquece todos os nossos pecados. Nós só precisamos nos colocar nas mãos dele. Esse é o desafio. Esse é o ponto de conversão aqui. E nós queremos deixar essa orientação para você. Esse conselho, principalmente, serve para nós também. Talvez o seu problema seja a sexualidade. Talvez o meu problema não seja, mas eu também preciso estar buscando fazer a vontade de Deus.
E juntos podemos alcançar a felicidade plena e vida abundante que Ele quer nos dar. E somente em Cristo nós teremos isso. Pastor, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. É um prazer sempre conversarmos juntos, estudar a palavra de Deus. Muito obrigada por ter estado conosco. Muito obrigado a vocês, Carol. É também sempre uma alegria para mim. Deus abençoe a cada um de nós para que nós possamos alcançar o propósito de Deus na nossa vida em todas as áreas. Amém. É isso aí, pessoal. Nós só podemos orar para que vocês sejam abençoados pelo nosso Deus. Muito obrigada por ter estado conosco nesse episódio e na semana que vem voltaremos com mais orientações e principalmente conhecimento sobre a palavra de Deus em relação à sexualidade. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.